Olá! Hoje, para celebrar o Dia do Farmacêutico, a gente tem em mãos um material que faz uma pergunta assim, no mínimo ousada. Bem ousada. O que um profissional de farmácia sabe? Cercado pela ciência do século XXI, o que ele tem em comum com um filósofo francês do século XIX? À primeira vista parece que nada, né? Exato, nada. Mas a resposta, segundo as fontes que a gente vai analisar hoje, é surpreendente. Ela conecta, tipo, a molécula de um medicamento com as leis do espírito. Exatamente. A proposta do material é usada porque ela cruza dois mundos que geralmente a gente mantém bem separados. Sim. A farmacologia, com todo aquele rigor empírico, e a filosofia do espiritismo kardecista. E, para quem talvez não conheça, é importante dizer que o espiritismo, na visão do codificador, o Allan Kardec, não é só uma religião. Certo. É uma doutrina, tivemos que entender a vida, o universo, através de um tripé: ciência, filosofia e moral. A nossa missão hoje é justamente essa, é desvendar essa ponte que o documento constrói. Ok, vamos mergulhar nisso. E para começar do começo, vamos primeiro estabelecer o terreno da ciência, né? Isso. O material faz questão de reforçar o papel do farmacêutico muito além daquela imagem que a gente tem, da pessoa atrás do balcão. Sim, e esse ponto é crucial. A função é descrita como uma atuação direta na promoção da saúde. O texto fala de um trabalho silencioso que salva vidas. E olha, isso não é exagero. Pensa na complexidade de um tratamento. O médico prescreve, mas quem é que garante a segurança, a dosagem correta, a interação entre os medicamentos? É o farmacêutico. É o farmacêutico. Ele é a última e talvez a mais importante barreira de segurança entre o paciente e uma substância química, que é poderosíssima. Gosto dessa ideia de barreira de segurança. A gente não costuma pensar nisso, né? Pois é. E o material vai além, certo? Ele define a farmácia moderna sob 3 pilares, que são ciência, ética e responsabilidade social. Sim, e isso é fascinante. A ciência é a base de tudo. Cada medicamento, como o documento descreve, é o resultado de anos, às vezes décadas de pesquisa, sabe? Testes exaustivos. Não tem achismo. Zero achismo. É um processo de profundo respeito pelas leis da química, da biologia, mas o conhecimento por si só não basta. E é aí que entram a ética, para garantir que esse poder seja usado para o bem. Certo. E a responsabilidade social, que enxerga a saúde não como um produto, mas como um direito coletivo. Quer dizer, então, que a ciência dá a ferramenta, mas a ética e a responsabilidade dão o propósito. Exato. E é justamente nesse propósito que a nossa fonte faz a primeira grande virada, introduzindo a perspectiva filosófica. Ela enquadra a profissão como uma missão de auxílio ao próximo. Perfeito. A partir daqui, o documento propõe que a gente olhe para essa prática científica sob uma nova luz. Segundo a visão kardecista que é apresentada ali, o farmacêutico, ao colaborar com a medicina para aliviar a dor, para preservar a vida, ele está cumprindo um dever que transcende o técnico. Ele está cuidando do que a doutrina chama de instrumento do espírito. A lógica é a seguinte: o corpo é o veículo temporário que o espírito usa para a sua jornada de aprendizado na Terra. Entendi. Então, o cuidar bem desse veículo não há um fim em si mesmo. É um meio para que a jornada possa continuar. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. O cuidado com a saúde deixa de ser só sobre bem-estar físico e passa a ser sobre permitir que a vida cumpra seu propósito maior. Exatamente. Mas essa missão também vira o espelho para o paciente, não é? Se o farmacêutico tem essa missão, qual é a responsabilidade de quem recebe o medicamento? Ótima pergunta. O material levanta exatamente essa questão. Ele nos convida a uma postura de consciência, de moderação. Certo. A evitar os excessos, a não tratar o remédio como uma solução mágica para tudo e, claro, a respeitar o conhecimento do profissional. E aqui vem um ponto de convergência que eu achei impressionante. Qual? O texto lembra que nem tudo se resolve com a química do comprimido. Ele afirma que nossos pensamentos, emoções e atitudes, tudo isso influencia diretamente a nossa saúde. Isso não é mais só filosofia, né? A ciência hoje fala muito sobre essa conexão mente-corpo.
Exato. A ciência moderna estuda seriamente o efeito placebo, por exemplo, e é fascinante porque não se trata de ser só psicológico. Não é. O cérebro, quando acredita na cura, pode de fato liberar substâncias químicas reais, como as endorfinas, que são analgésicos naturais do corpo. A fonte que a gente tem pega esse fenômeno científico e diz: vejam, a mente, ou, na linguagem deles, o espírito, tem poder direto sobre a É matéria. a prova. É a prova, dentro do próprio laboratório, de que não somos apenas um conjunto de reações químicas. Certo, essa conexão é poderosa. E acho que isso nos leva ao coração do material, que é a parte que eu achei mais provocadora. Sim. Ele lista uma série de paralelos diretos entre os princípios da farmácia e os ensinamentos de Kardec. O primeiro ponto que o documento levanta é a ideia de que o corpo é matéria organizada, não o ser inteiro. Sim, e vamos analisar isso com calma. O farmacêutico, no seu dia a dia, ele lida com o corpo exatamente assim. Como um sistema. Como um sistema bioquímico complexo, sujeito a desequilíbrios, temporário. A fonte argumenta que essa visão, que é puramente material da ciência, na verdade, confirma um princípio espiritual, Que é. que o corpo é o instrumento, não a essência. A farmácia se dedica com um rigor impressionante a consertar e manter esse instrumento, mas ela não pretende definir a totalidade de quem nós somos. Faz sentido. A ciência descreve o quê do corpo, e a filosofia pergunta o porquê. E essa ideia de manter o corpo funcionando me leva a pensar na palavra-chave da farmácia: equilíbrio. Exato. A dose certa cura, o excesso envenena. É uma ciência de precisão. E essa busca pelo equilíbrio é o segundo paralelo que a fonte traça. É uma lei universal no balcão da farmácia. Uma micrograma a mais ou a menos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nossa, é verdade. O texto argumenta que essa é uma manifestação em escala molecular de uma lei maior que, segundo Kardec, rege tudo na vida. O equilíbrio nos nossos pensamentos, nas emoções, nos hábitos. O desequilíbrio, seja ele químico ou emocional, gera o que a gente chama de doença ou sofrimento. É como a cafeína. Uma xícara de café te acorda, te põe em equilíbrio para o dia. 10 xícaras te causam taquicardia, ansiedade. Perfeito. É o excesso que intoxica. O princípio é o mesmo. E essa quebra do equilíbrio me faz pensar nas consequências. Imagino que isso nos leve diretamente ao próximo ponto do material, sobre causa e efeito, certo? Pilar dessa análise. Na farmácia, isso é literal imediato. Uma substância X provoca um efeito Y, o uso incorreto de X. Gera uma consequência Z. Exato. É direto, observável, previsível. A fonte conecta isso à lei moral de causa e efeito de Kardec, onde toda ação gera uma reação. A visão apresentada ali é que a natureza não castiga. Ela responde. Ela apenas responde. Suas escolhas em relação à alimentação, ao estresse ou ao uso de um medicamento vão invariavelmente gerar um resultado correspondente. O farmacêutico, quando nos orienta, está na prática nos educando sobre essa lei. Ok. A conexão entre causa e efeito na química e na moral é interessante. Mas, sei lá, alguém poderia dizer que a forçar um pouco a barra, não? Uma reação química é previsível. A vida, nem tanto. A fonte aborda essa diferença? De uma forma bem sutil. Ela não diz que são a mesma coisa, mas que são regidas pelo mesmo princípio fundamental. Certo. A diferença estaria na complexidade das variáveis. No corpo, as variáveis são, na maior parte, bioquímicas. Na vida moral, envolvem o livre-arbítrio, as emoções, as intenções. Mas o princípio de que uma ação leva a uma consequência, esse se mantém. Entendi. A farmácia seria o laboratório onde a gente vê essa lei operando da forma mais pura e visível. Visível, essa palavra é interessante. Porque o quarto ponto que o material traz é justamente sobre o oposto. O invisível atua no visível. Peraí, isso parece uma contradição. Parece, né? Como a ciência que estuda o que é mensurável pode ser exemplo do invisível? E essa é a beleza da analogia que o texto propõe. Pensa assim, você toma um comprimido para dor de cabeça. O que acontece ali? A dor passa. Sim, mas você não vê o princípio ativo viajando pela sua corrente sanguínea, não vê as moléculas se ligando a receptores específicos no seu cérebro. Todo o processo que leva à cura é completamente invisível a olho nu. É verdade.
Você confia que algo que você não pode ver está operando uma mudança fundamental na sua realidade visível, que é o seu corpo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma. Quer dizer que cada vez que um analgésico funciona, a fonte está dizendo que a gente está testemunhando uma lei que eles conectam ao mundo espiritual? A provocação é essa. É pegar um conceito metafísico e vê-lo acontecer em tempo real na nossa biologia. Exatamente essa provocação. A farmácia se torna um exemplo material, irrefutável, de que não é preciso ver algo para que aquilo exista e exerça uma influência poderosa. A eficácia de um medicamento seria a prova de que forças invisíveis, nesse caso moleculares, alteram o mundo visível. Uhum. A partir daí, o documento sugere que talvez não seja um salto tão grande considerar a existência de outras forças invisíveis, de natureza espiritual, que também atuam sobre nós. Essa ideia me leva ao quinto ponto, que parece fechar esse ciclo. Medicamento não é tudo. A gente já falou um pouco do efeito placebo, mas aqui a fonte parece ir mais fundo, dizendo que a própria ciência reconhece seus limites. Sim, isso reforça a visão de que o ser humano é mais do que um organismo químico. O fato da mente poder simular ou até superar o efeito de uma droga, como no caso do placebo, é, para a fonte, a grande evidência de que o espírito, com seus pensamentos e emoções, age sobre a matéria. Certo. A ciência não nega isso, ela só estuda com outro nome: psicossomática, neurociência. São outras linguagens. São apenas linguagens diferentes para descrever a mesma verdade. A saúde plena depende de uma harmonia que vai muito além da química. E por fim, o sexto e último ponto parece que amarra tudo isso. Ciência plus moral igual a progresso. O farmacêutico moderno não é um cientista isolado num laboratório. Ele opera dentro de um código de ética rigorosíssimo, Com certeza. com a obrigação de usar seu conhecimento para o bem coletivo. E a conclusão do material é que essa união é o reflexo do que Kardec defendia como sendo o verdadeiro progresso da humanidade. Para ele, o avanço intelectual ou científico Seria inútil e até perigoso. O conhecimento sem consciência pode criar tanto a cura quanto a bomba atômica. A prática ética da farmácia, onde o conhecimento é intrinsecamente ligado à responsabilidade, ao cuidado com o outro, seria então um exemplo perfeito dessa fusão. a fusão necessária para um progresso real e sustentável. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Ao final desta análise, o dia do farmacêutico ganha uma dimensão completamente nova, né? Totalmente. A fonte nos mostrou esse profissional não apenas como um cientista, um técnico, mas como um guardião do equilíbrio. Alguém cuja prática diária, cheia de rigor e método, acaba por ecoar princípios filosóficos profundos sobre a natureza da vida e a conexão entre o que a gente vê e o que não vê. Em essência, o argumento central é que a farmacologia moderna, com toda a sua base empírica, não contradiz, mas, de uma forma surpreendente, confirma a lógica de leis naturais que essa filosofia do século XIX propôs. Uhum. O documento encerra com uma frase que amarra essa ideia de forma muito bonita. Ele diz: o farmacêutico cuida da matéria, consciência e responsabilidade. O espiritismo nos ensina a cuidar do espírito com consciência e amor. E a conclusão? Quando conhecimento e moral caminham juntos, a vida floresce. Fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Independentemente de crenças específicas, essa análise nos convida a algo maior, sabe? A olhar para as profissões técnicas do nosso dia a dia e perguntar: onde mais existe uma missão escondida? Boa pergunta. Onde mais a ciência rigorosa e um senso profundo de propósito se encontram de uma forma tão poderosa, silenciosa e, no fim, tão essencial?